Fala, conectados! Estamos aqui hoje no nosso 20º episódio e trouxemos uma pessoa para falar de um assunto extremamente relevante: direito de propriedade intelectual, marcas e patente. Dr. Marcos Bueno já vai se apresentar, mas antes disso, Rodolfão aqui, como sempre, meu fiel escudeiro. Com certeza, pessoal. Hoje a gente vai trazer conteúdo de muito valor, né? E explicar quais são os riscos e as nuances que tem nessa questão de marcas e patentes. Ninguém melhor, né? Nenhum especialista. Acho que ninguém conhece especialista na região, né, Ricardo? Verdade, Rodolfo. Igual o Dr. Marcos aqui, referência na nossa região. Top demais. Marcão, conta um pouquinho pra gente como que começou a sua empresa, como começou a sua história. Fala um pouquinho sobre você aí pro nosso ouvinte escutar e saber mais sobre você. Legal. Primeiro quero agradecer o convite. É sempre bom trazer um pouco de propriedade intelectual para a vida de todo mundo, mas mais ainda estar com amigos aqui, um convite que muito me agradou poder estar aqui com vocês, para prestigiar vocês e falar de propriedade intelectual. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu, na realidade, nunca quis ser advogado, eu queria ser engenheiro, o meu sonho era ser engenheiro e trabalhar com pesquisa. Tanto é que eu estudei por 4 anos engenharia, aqui em São José dos Campos, mas um amigo meu passou no INPE, eu comecei a ver como é que era a vida do pesquisador e eu vi que o pesquisador não ganha dinheiro no país. Eu falei, peraí, vou parar com esse negócio, vou procurar uma profissão que eu ganhe dinheiro, e aí foi quando o direito entra na minha vida e eu começo a estudar direito, até porque eu já tinha o escritório. Então, um pouquinho do escritório, a gente fundou o escritório em 95, eu tinha um amigo meu que ele trabalhou comigo, eu era desenvolvedor de programa de computador, a gente desenvolvia o que nós chamamos hoje de RP, eu tinha uma empresa disso, e esse cara trabalhou comigo. E aí um dia ele saiu e falou, ó, o dia que eu achei um negócio legal, eu quero que você seja meu sócio, eu vou vir te buscar. E aí ele, uns 3 anos depois, ele me liga no meu celular do nada, e falou, ó, cara, lembra a promessa que eu te fiz? Achei um negócio que eu acho que é a tua cara, e a gente vai fazer junto. Eu estudava engenharia, e aí ele trouxe, me convidou, vamos registrar a marca? Eu falei, marca? Cara, marca não é coisa de gente grande, registrar marca é só para quem é muito grande. E falou, não, cara, marca é a identidade da empresa. Então, se a empresa não proteger a identidade dela, cara, não faz sentido nenhum. Imagina ela ter que parar de usar o nome dela porque alguém registrou. E aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vou sair uma semana com você para ver como é que é o serviço. E se eu gostar, eu topo a gente montar a empresa. E aí eu saí 3 dias que eu estava com ele, eu falei, cara, vamos montar esse negócio que é muito legal. E aí foi quando, logo depois saí, fui fazer direito, exatamente por causa das marcas e patentes. Então eu falo que eu não escolhi para a propriedade intelectual. Propriedade intelectual que me escolheu, né? Eu acabei entrando, quando eu vi. Aí hoje, esse ano, a gente comemora 30 anos essa brincadeira, 30 anos que nós estamos atuando aí na área de propriedade intelectual. Legal, então vamos lá. Você começou com engenharia, mas assim, quando que iniciou mesmo o escritório? 30 anos? Então... 95. 95. 19 de outubro de 95. Tínhamos 3 anos aproximadamente. Não precisa entregar a idade, né? Não precisa. Cara, que legal, mas assim, talvez hoje, com o acesso à informação, essa questão da marca esteja até mais em evidência, porque, por exemplo, acredito eu que um processo para registro de marca, talvez lá em 95, 98, enfim, devia ser um. Agora, atualmente, deve ser outro com a questão de informatização que a gente tem. Até mesmo porque a internet permitiu muitas empresas, né, tipo, difundir uma marca assim de forma espontânea, de forma totalmente global, através do Instagram, do Facebook. Qual que, na sua visão, assim, tem sido o desafio atual para quem tem uma marca ou não tem uma marca registrada em relação à proteção? Porque é muito comum, eu acredito, alguém pegar e montar uma empresa, nem conferir se existe um concorrente com aquele nome. Fala um pouquinho sobre isso, me chamou curiosidade em relação, porque no passado talvez era mais difícil, né? Poxa, eu vou pesquisar na onde isso? Hoje em dia o cara consegue acessar na internet, né? Botar um Google lá e procura se tem o nome daquela empresa. Assim, na sua visão, ficou mais difícil, ficou mais fácil em relação a registro da marca, em relação até a proteção da marca, né? Ó, na realidade, o que eu posso falar para vocês? Hoje, a importância da marca, eu acho que ela está um pouco mais conhecida, tá? Hoje eu acho que os meios, as redes sociais, os meios digitais, eles facilitaram o acesso ao empreendedor para que ele entenda que é importante a marca. Mas infelizmente no Brasil, esse número ainda é muito pequeno. Então eu vou dar exemplo para você. Lá no escritório, todas as vezes que nós somos procurados para registrar uma marca, especificamente falando de marca, nós somos procurar por empresa que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos e o cara nunca registrou. E infelizmente em alguns casos a gente vai olhar e alguém já registrou. E aí ele tem que trocar o nome, não tem muito o que fazer.
Tá? Então hoje o empresário ele busca mais informações, porém hoje ele também é vítima da má informação. Então hoje, infelizmente, existem várias pessoas oferecendo esse serviço de proteger-se marca, que eles sequer são conhecedores ou estão preocupados em proteger a marca do cliente. Então a gente tem muito cliente lá que contratou alguém, pediu, perdeu e aí nos encontrou. Então hoje o empresário procura mais, mas o conhecimento da importância disso, da forma correta de fazer isso. A gente sempre aconselha, procure um profissional da área, por isso que a gente está há 30 anos no mercado, procure um profissional da área para que realmente você tenha uma proteção efetiva e não jogue dinheiro fora. Porque olha só o grande problema, eu sempre falo para cliente o seguinte, ó, o problema não é você pedir um nome que você não vai ganhar, o problema é quando você pede um nome que alguém é dono, lembra, eu para pedir uma marca, eu vou junto ao NPI e eu junto com o contrato social, CNPJ, seus dados, e aí quando eu peço de alguém que é dono, eu estou entregando toda essa informação para o dono da marca, ou seja, ele vai falar, peraí, esse cara está pedindo a minha marca e hoje é pacífico nos tribunais. Quando eu ingresso com uma ação, então vocês estão usando a minha marca sem a devida autorização, porque ela é minha, por mais que vocês estejam pedindo, vocês vão perder, mas eu ingresso com uma ação e digo para o juiz, olha, estão usando a minha marca, não autorizei. Então já é pacífico que se vocês fizeram uso de uma marca sem a devida autorização, o dano moral já está caracterizado. O que eu vou discutir no processo, se eu estou defendendo vocês, é o quantum vocês vão pagar. Eu vou brigar para vocês pagarem menos, mas pagar vai pagar. Então, essa é a maldade das coisas. Não é só, deposita e se perder, pede outra. Mas não. Por isso que o primeiro passo que nós fazemos é verificar. Quando somos procurados, a primeira coisa que a gente faz de graça, deixa eu dar uma olhada se o nome que você quer, as atividades que você presta, porque a gente tem que classificar, se eles estão disponíveis para proteção. Exatamente para não botar você. Eu sempre falo para o cliente, quando o cliente nos contrata, ele contrata a gente para resolver um problema, não para entregar 2 para ele. Sim, com certeza. É porque, na verdade, então a gente está falando de primeiro a gente pesquisar se existe antes de eu querer requerer aquela marca, né? Exatamente. Então, é um passo extremamente importante, né? Até um ponto que eu fico pensando, né? Hoje com como se diz, com o Instagram, tudo isso o acesso ele é muito mais fácil, né? Eu entendo que também um concorrente perceber que o outro concorrente está usando a sua marca, acho que é muito mais fácil também, né? Porque hoje em dia o cara pode estar ali na casa dele e do nada ver, loja tal, comércio de roupas. Pô, mas mesmo nome da minha Sim. loja? Porque antigamente, quando a gente vai falar de 98, 95, era muito mais difícil o cara entender que tem uma loja lá no Sergipe que tá usando Muitas a das vezes mesma marca que ele. não quer descobrir. Ele não quer descobrir. Hoje não, hoje a próprio anúncio descobre ele. Porque pela própria inteligência dessas redes sociais, ele tenta aproximar pessoas que sejam semelhantes, que tenham os mesmos interesses. Então a loja de lá tem os mesmos interesses do dono da loja. Então uma hora um vai bater com o outro. E aí o que é dono da marca exerce o seu direito. Uhum. Uma questão até talvez para a gente poder pensar. O que acontece, por exemplo, para uma empresa que por anos utilizou de uma marca, que não fez o registro, e aí por algum acaso acontece de ela ser cobrada, de falar que aquela marca era de uma outra empresa, inclusive talvez que foi lá e fez o registro. O que isso pode implicar em termos de indenização, em termos de, tipo assim, pode prejudicar o negócio de que forma? Vamos lá, vou trazer alguns exemplos, tá? O fato de alguém pedir o registro de uma marca e outro usava a anterior, a lei ela prevê momentos em que, mesmo que eu sendo anterior, não pedir aquela marca, eu posso impugnar, mas existem momentos para isso. Se eu perdi o momento, o Brasil, o sistema é atributivo e o artigo 128 diz que é dono da marca, ele tem o certificado validamente expedido, então não discute. Eu posso questionar se eu estou dentro do prazo, se eu não estou, eu vou ter que mudar. Mas não é só mudar, e aí eu vou de encontro à sua pergunta. Você, quando tem que mudar o nome, não é só ir lá no seu contrato social, no seu nome fantasia, alterar. Você vai ter que tirar da sua fachada, você vai ter que trocar todo o material, a sua identidade visual. Contratos, muitas das vezes, a marca ela é uma parte integrante da razão social. E você, por ter que se abster daquele nome, você vai ter que alterar o contrato que você tem de prestação de serviço, de fornecimento de produto. E quando a gente fala numa empresa que, por exemplo, se relaciona com um órgão público, não é simplesmente ele dizer para o cara, eu preciso mudar o meu contrato aqui, porque minha razão social mudou. Não funciona assim. Tem que ser reavaliado tudo. Então, o risco não só de afetar a imagem dele, mas o risco financeiro dele não é só pagar a indenização que a gente acabou de mencionar, que ela pode ser moral, que já está caracterizado, e além disso tem a material. Ou seja, o cara que concorria com o outro, eu posso utilizar o faturamento que ele apurou nos últimos 5 anos para indenizar o cara com base no faturamento, além do dano moral e além de todas essas mudanças que ele tem que fazer. Então o custo disso é muito grande. Então, às vezes quebra uma empresa.
Cara, assim, de fato, eu acho que é algo extremamente estratégico. E assim, por exemplo, você recomenda então uma empresa, porque normalmente quando alguém está começando um negócio, ele está com um recurso bem escasso, né? Ele está com pouco dinheiro. É, em que momento que você acha que é o ideal para ele buscar essa questão do registro, seja da marca, de uma patente? Depois a gente pode definir o que que é cada coisa, para quem está nos escutando, né? Às vezes não tem esse conhecimento apurado. Mas assim, que momento você acha que é o ideal? É óbvio que o ideal seria no início, né? Vamos falar, montou uma empresa, mas para quem tá com pouco dinheiro e tal, que não tem capital ainda, primeiro precisa fazer a empresa crescer para depois ele pensar nisso. Que momento você acha que é o ideal para ele olhar isso? E como ele pode, trazendo mais um ponto, como ele pode se assegurar de que ele não tá copiando uma ideia de ninguém também? Tem alguma dica que você pode dar assim? Na realidade, vamos lá. Primeira coisa, momento ideal. Eu gosto de usar uma analogia que é muito simples, tá? Para o cara entender quando é que é o momento ideal para ele. Imagine que você vai comprar, Ricardo, você vai comprar um carro. Você vai comprar o carro dos seus sonhos. Uma Porsche 911, você vai lá e vai comprar. E aí você vai financiar esse carro, você vai dar entrada e vai financiar esse carro para pagar. E aí eu falo, você vai quitar esse carro? Claro que você vai fazer todos se empenhar para quitar, mas você pode afirmar com certeza que vai quitar? Não, depende do teu negócio, depende da economia, depende do país. Então, eu pergunto para você, bem, você vai comprar um carro, você trabalha, você acredita que vai quitar, porque hoje a sua renda permitiria que você quitasse. Então eu te pergunto, quando é que você vai fazer o seguro desse carro? Imediatamente. Então, você vai esperar quitar o carro para depois fazer o seguro? É exatamente isso que a gente fala para o empresário. E eu entendo quando você fala, puxa, mas o cara está começando e às vezes ele tem outros investimentos que ele precisa fazer até para que o próprio negócio funcione. Eu concordo com você, mas não retira dele de que o momento ideal é antes dele começar a usar. Porém, caso ele precise usar, a única coisa que ele deve fazer, certifique-se, procure uma empresa que seja séria, idônea, e peça para ela, por exemplo, nós fazemos de graça. Então, o cara pede para nós vamos olhar, a marca dele está liberada? Primeira coisa, olha, hoje, e não é garantia de nada, mas com base no retrato que eu tiro hoje do órgão concessor, esse nome está disponível. E outra coisa que é legal, muitas das vezes o empresário ele tem a falsa sensação que ele vai gastar muito dinheiro com isso. Então, hoje a gente está falando entre um depósito de uma marca e uma concessão de uma marca, nós estamos falando em torno de 4, 5 mil reais. É muito dinheiro? Não, e isso o cara não paga de uma vez, são etapas, o cara paga em pedaço, ele paga um pedacinho aqui, ele paga. Nós da Palo Alto, a gente também ajuda o cliente, a gente procura viabilizar, porque é interesse nosso que ele tenha Democratiza o acesso, né, ao direito Exatamente. de propriedade, né? Eu acho que a gente vê muita, por exemplo, ideia legal, empresa bacana, mas que não tem essa segurança que pode vir talvez até o contrário, né? Ele cria uma ideia bacana, um processo show de bola, aí vem um concorrente que quer copia e vai lá, tá com o dinheiro, registra a marca e fala para ele, ó, essa marca você não pode usar mais. Então também tem o lado E não contrário. se usar, né? Você vai me indenizar, porque você estava usando sem minha autorização. E olha uma coisa legal que você trouxe, Ricardo. A Palo Alto, no ano de 2025, o nosso lema é democratizar propriedade intelectual. Então, olha que legal. Eu queria até trazer esse ponto, doutor. Por Vamos lá. exemplo, eu entendo que muitas pessoas não fazem por desconhecimento mesmo. Exatamente. Por exemplo, acho que foi 2 semanas atrás, a gente estava conversando com uma rede de material de construção e a gente, numa ideia de planejamento tributário, a gente falou, ó, a gente vai pegar a sua marca, colocar dentro de uma holding e essa holding vai fazer a cessão de uso, ou seja, uma holding fazendo cessão de uso para a rede de lojas de material de construção. Falei, nossa, que legal, mas eu não tenho a marca registrada. A gente nunca viu isso, tipo, uma rede de material de construção de mais de 30 anos, entendeu? Então é uma coisa que realmente chama um pouco a atenção. Pô, uma empresa que tem mais de 30 anos, né, de CNPJ, parece que não tem esse conhecimento sobre a importância de registrar uma marca. Então, a hora que você trouxe essa questão de democratizar a questão das marcas, né, de registros de marcas e também patentes, eu entendo que muitas vezes o empresário ele tem desconhecimento disso, cara. É isso. Entendeu? Muitas das vezes, por exemplo, tem uma pesquisa do Sebrae, se eu não me engano, ela é de 2002 ou 2003, em que o Sebrae fez uma pesquisa junto a todos os seus associados e ele chegou à conclusão que somente 5% dos empresários realmente pediam marcos no Brasil. Então, estou falando de 2002, estou falando de 20 anos atrás. Hoje, talvez isso tenha aumentado para 12, para 13, não muito mais do que isso. Então, a gente tem aí 90% dos empresários que não protegem suas marcas. E eu posso dizer que desses 90%, 75% a 85% deles é por falta de conhecimento, é por achar. E esse é o grande problema. Às vezes ele acha que ele vai gastar muito dinheiro. Por quê? Porque lembra que eu mencionei que se você não procura uma empresa correta, você com certeza vai gastar muito dinheiro. Eu acabei de atender um cliente hoje que ele era atendido por outra empresa, ele está vindo para nós.
e a outra empresa disse para ele, ó, tô mandando um boleto para você de R$3.800, você precisa me pagar. E aí ele já estava estranhando, porque ele vinha pagando outras coisas, ele falou, doutor, eu queria consultar com o senhor, isso aqui é para pagar? E eu falei assim, cara, e ele falava que era do NP, ele falou, primeiro, o NP não cobra ninguém de nada, é dele. Mas tudo bem, vamos olhar, você tem o contrato dele? Ele mandou o contrato, eu olhei o contrato e falei, cara, vou fazer o seguinte, pergunta para ele com base em que ele está aplicando esses valores. Qual é as cláusulas que ele está fundando? E ele mandou as cláusulas. E eu respondi para ele, ó, nenhuma dessas cláusulas vou te fundamentar para você mandar para ele. Aí ele mandou para ele a resposta, o cara mandou para ele, não, desculpa, eu errei as cláusulas, são essas e essas. Aí eu olhei e falei, cara, também não é. Eu falei, ó, minha opinião, larga ele, vem pra cá e deixa ele vir te cobrar. A hora que ele vier te cobrar, a gente resolve pra você. A gente tá falando de um serviço de muita confiança, né? Então acho que a credibilidade e a realmente preocupar com o negócio do cliente, eu acho. Inclusive a gente sempre fala isso lá no nosso escritório também. A gente preocupa muito, assim, de ter a seriedade de afirmar uma coisa para o cliente que seja correta. E não só vender por vender, né? Exato, eu acho que isso é um princípio, né? Eu acho que é uma questão de gestão empresarial, de negócio, de valores também, né? E a gente até traz essa questão, né? Até um paralelo, né? Como ter uma marca registrada gera um benefício tributário para o cara, né? Porque Sim. a ideia é realmente ele ter uma empresa que a marca não é do CNPJ que usa aquela marca, a marca é da pessoa que criou. Entendeu? Exatamente. E aí eu faço com que essa pessoa receba dividendos, algo nesse sentido, né? Pela cessão Então, do uso da marca. Você pode cobrar pelo licenciamento disso. Com certeza. E olha que legal, quando a gente fala, e aí pegando um pouco do gancho do contábil, né? Quando eu, por exemplo, minha holding, eu transferi minha marca para holding. Então, toda a rede lá de material de construção vai usar aquilo lá. Eu especifico um valor para que essa rede cobre. Então, ela está me pagando. É claro que vai incidir 15% no imposto de renda sobre essa renda de royalties que eu vou pagar. Mas olha que legal. Essa renda de royalties, ela serve para duas coisas. Primeiro, ela serve para que eu contabilize o valor da marca. Quanto mais o cara me paga, mais vale a minha marca. Eu posso contabilizar isso. Segunda coisa, se eu tiver um terceiro que viole essa marca, eu posso, numa ação judicial, dizer, ó, tá vendo esses caras aqui? Eles me pagam isso por mês para usar o meu nome. Então, além do dano moral, você está usando os últimos 5 anos, você tem que, no mínimo, pagar o que esses caras pagavam. Porque você tem um histórico do quanto você passa a ter uma referência para o juiz. Existe um valor mensurável. Não, referência. Talvez o mais difícil nas indenizações seja exatamente quantificar o quanto que foi o prejuízo, né? E muitas das vezes, o que acontece em ações de violação de marca? Eu consigo dano moral e muitas vezes eu não consigo dano material, porque eu não consigo provar, o cara some com o documento contábil, a contabilidade do cara é feita de qualquer jeito, que é um cara que não se preocupa com marca, ele não é empresário, ele é empreendedor, então ele leva de qualquer jeito, muitas das vezes. Então eu não consigo quantificar. E aí, quando eu não consigo quantificar, o seu cliente fala, tudo bem, Celeste, o senhor não quantificou, porque não tem como, mas então toma como base o valor que eu cobro mensal do cara e traz isso para os últimos 5 anos para esse cara me indenizar. Então, o empresário que está nos escutando aí, ó, até R$5.000, a partir, né, vamos falar dessa forma, para você ter sua marca registrada. Não, você pode falar R$5.000, o cara vai gastar no processo, dá a entrada até a marca dele certificada. O que a gente sempre aconselha depois é que quando ele ganha a marca tem vida. Ele deve ter quem monitore essa marca. Primeiro, para dizer ele sobre qualquer coisa do processo dele, para que ele possa se manifestar em tempo hábil. Segundo, para que nós fazemos o que nós chamamos de vigilância da marca, ou seja, a Gênero é minha marca, é um cliente meu. Toda semana, terça-feira, o NP libera a revista propriedade industrial, como se fosse um diário oficial de marca. Sai 70 mil despachos. Eu tenho um sistema que ele pega cada um desses pedidos e vê, tem alguém pedindo gênero, tem alguém pedindo gênero, tem alguém pedindo gênero. E se ele achar gênero, qualquer coisa semelhante a gênero, que a gente utiliza algumas combinações, ele separa para mim, para que eu possa oportunizar vocês e falar, olha, tem um cara usando, o nome é semelhante ou é idêntico, vocês vamos impugnar e quer indenizar? Podemos ingressar com uma ação para cobrá-los. Show de bola. Bacana. E então, assim, vamos tirar a mentalidade que as coisas são caras, né? Porque eu acho que você ter o registro da sua marca a partir de 5.000, mesmo que seja um custo a mais ou outro ali que deva ter, mas eu entendo que é barato para você ter uma segurança de que você está tendo uma operação dentro da... Assim, você criou um negócio e eu acho que o mais importante do seu negócio é a sua marca. E isso para você trabalhar um marketing, para você trabalhar o crescimento, né, da sua empresa. Aí, vamos lá, vem um terceiro, vai lá, registra essa marca sua, porque você não teve a mentalidade de querer registrar. Então, acho que existe essa crença também de que, vai ser caro, eu não vou fazer. Mas você sabe uma coisa, Ricardo? Muito bem que você pegou aí, eu quero trabalhar isso. Quando a gente fala de caro ou barato, nós estamos falando de preço. Sim. E quando a gente fala de marca, eu não tenho que pensar em preço, eu tenho que pensar em valor. Ou seja,
qual é o valor da marca para o meu negócio? Qual é a importância dela para o meu negócio? E se eu entendo que sem a minha identidade, todos aqueles que me conhecem, eu tiver que mudar, eles passam a não me conhecer, qual é a perda de valor que eu tenho? Então, muitas das vezes, a gente explica isso para os clientes, eles nos procuram por preço e nos contratam por valor. Por quê? Porque nós trabalhamos para entregar um certificado para ele, prestar um serviço de qualidade, não vender aquilo que a gente não entrega, até porque se a gente entende que ele não vai ganhar mais, nós vamos falar para ele, por mais triste que ele fique, eu vou falar para ele, e depois de entregar o certificado, monitorar e cuidar dos interesses dele, porque a minha intenção é que ele entenda que quando ele investiu na marca dele, ele pode monetizar com essa marca, seja, por exemplo, virar uma franquia, em que ele monetiza, seja transferindo para uma road cobrando royalties, seja licenciar outras pessoas de usarem o seu nome e você vai receber por isso, seja porque alguém usou de forma indevida e eu fui indenizado por esse uso indevido. Então, tudo isso é o que nós buscamos para cada cliente nosso. É exatamente ele entender que quando ele adquire a proteção da marca dele, ele está construindo valor para a empresa dele. E se ele está preocupado com o preço, ele está preocupado com o elemento errado. Ele tem que se preocupar com o valor daquilo para o negócio dele. Vou trazer uma dúvida aqui que eu particularmente acredito que seja, né? Mas enfim, posso estar errado, aí você me corrija. Primeiro ponto, né? A diferença principal entre marcas e patentes, né? Acho que para quem está nos escutando seria muito bom esse esclarecimento. E assim, você sabe, por curiosidade, qual o país que mais registra marcas, ou patentes, perdão? Eu acredito que seja Estados Unidos, né? Eu tenho essa, na minha cabeça seja. Mas você tem essa informação? Tenho. Na realidade, com relação aos países que mais pedem patente, os Estados Unidos sempre esteve no ranking número 1 e agora recentemente ele foi ultrapassado pela China. A China hoje é o que mais pede patentes no mundo. Com relação à diferença entre marca e patente, vou dar um exemplo bem fácil para você. Marca é toda vez que você associar a um produto ou um serviço. Então você levantou de manhã e escovou seu dente. Aquela Colgate é uma marca porque é um produto que você usou para escovar seu dente. Você foi tomar banho, chuveiro elétrico da Lorenzetti, ducha dupla. Então você está usando a marca. Porém, o chuveiro com ducha dupla é um invento. Todas as vezes que eu pegar uma ideia e eu implantar ela numa solução técnica, é uma patente. Todas as vezes que eu pegar uma ideia e fazer com que essa ideia identifique produto ou serviço, é uma marca. Então essa é a diferença bem fácil de você entender, para que você não tenha mais dúvida e não confunda. E é muito legal porque às vezes o cara fala para mim assim, doutor, eu gostaria de patentear minha marca. Não, marca é registro, patente é patentear. Então são termos diferentes. Uma dúvida, até trazendo um ponto que o Ricardo trouxe sobre qual país que mais faz registros de marcas e patentes, etc. Se eu faço uma patente no Brasil, ela tem abrangência internacional para a minha proteção? Como que funciona isso hoje? Na realidade, hoje o Brasil ele participa do que chamamos de TCT, que traduzindo é Tratado de Cooperação de Patentes, são mais de 100 países que fazem parte desse tratado. Então o que significa isso? Eu posso pedir a minha marca no Brasil, junto ao ANPI, e também depositar ela no PCT. Ou eu posso depositar direto ela no PCT e seguir depois. Qual é a diferença? É que quando eu deposito ela no Brasil, e se eu fizer só no Brasil, eu estou protegido no cenário nacional. Eu não tenho proteção para patente, estamos falando de patente, tá? Não serve para fora. Quando eu deposito no PCT, eu estou depositando nesses mais de 100 países. Porém, no momento do exame, eu tenho que dizer quais os países eu quero seguir, porque obrigatoriamente eu tenho que dizer. Então, por exemplo, vamos supor que o teu cliente ele tem interesse na Alemanha, ele tem interesse nos Estados Unidos, ele tem interesse no Brasil e na China. Se ele depositou direto no PCT, ele vai nacionalizar esse pedido em cada um desses países. E aí ele recolhe as taxas locais. Tanto é que por conta da independência dos países, eu posso, por exemplo, ganhar minha patente no Brasil, nos Estados Unidos, perder na China e perder na Alemanha. Por quê? Porque quando eu nacionalizo, ele vai verificar na base daquele país, e às vezes o alemão ou o chinês também não pediu no PCT. Então ele lá é impedido. Nos outros países, que estão limitados aos outros países, ele pode ser concedido. Entendi. Então, é como se fosse cada país tivesse a sua legislação local, né? Óbvio, né? Que tenha esse formato, e além disso tem um tratado internacional sobre marcas. Que permite que todos esses países são signatários, você faça um único depósito, ele comunica a todo mundo. E olha que legal, por que ele comunica a todo mundo? Porque é o seguinte, se eu tenho uma patente, imagina que eu tenho uma patente que ela não é viável comercialmente, porque o custo dela é muito caro. Mas eu também não quero que o meu concorrente, eu engavete isso aqui, ele descubra e ele tenha a tecnologia para desenvolver mais barato e ele pega a minha patente, desenvolve e ele vire dono. Então o que eu faço? Eu deposito no PCT. E aí eu não digo que eu quero seguir nenhum país. Aquela patente ela cai em domínio público.
Então significa que no Brasil, onde eu tô, ninguém pode me impedir de usar. E nos outros países, se não tinha nada já protegido, também não vão poder, porque ela está em domínio público lá. Um dos efeitos da patente ser arquivada é ela tornar-se domínio público, ou seja, qualquer um pode copiar. Tanto é que a gente faz isso para alguns clientes nossos. Então ele tem no Brasil, e aí eu tenho um cliente que ele tem no Brasil e tem na China. Tá? E aí nos Estados Unidos a gente não quis. Por quê? Porque a gente entendeu que todo mundo quer produzir é produzir na China. Então, eu pego o cara no porto da China. O cara não sai com o produto da China. Agora, se o cara vier da Alemanha, de qualquer outro lugar para o Brasil, ele não entra no Brasil, porque eu tenho patente no Brasil. Então, eu fecho as duas maiores pontas de concorrência que eu tenho. Então, também. faz parte da estratégia. Porque também evita custos excessivos, Exatamente. né? Porque acredito eu que você vai ter que pagar uma taxa de cada país. Exatamente. Ali, né? Então, basicamente, quando eu depositar nesse tratado internacional, ele é teoricamente protegido para fins de, tipo assim, mas eu tenho de anterioridade, ou seja, eu revelo a tecnologia que eu estou fazendo, né? E aí ele serve como para atingir a anterioridade ou a novidade. Então, qualquer outro país que pedir, se o cara vai olhar na base do PCT, ele fala, peraí, tem uma patente que é o que você está pedindo, cara, não posso te dar, porque já está revelado. Mas assim, existe a possibilidade daquele país falar assim, e aí, você vai querer colocar esse registro aqui dentro do nosso país ou não? Porque tem momento, sou eu quem digo no momento de nacionalizar. Então eu tenho, em média, 36 meses para dizer os países que eu quero nacionalizar. Então, lembra que eu falei, eu quero na Alemanha, por exemplo, eu quero nos Estados Unidos, eu vou lá e nacionalizo. Eu pago uma taxa para nacionalizar e aí ele entra no circuito nacional dos Estados Unidos, onde eu vou pagar a anuidade, vou pagar o exame, vai ter as exigências, ou então vai ter um relatório positivo ou negativo, eu vou ter que fazer defesa. Então a gente faz lá. Naqueles que eu não fizer, em tese, ela está disponível, tá? Ela está em domínio público. Esses dias eu vi uma matéria com o Elon Musk, ele fala sobre patentes, ele falou um negócio bem controverso do que a gente está falando. Ele fala que, assim, a patente, ela é algo que limita o desenvolvimento da humanidade. Em que sentido ele quis dizer isso? Que, tipo assim, ele não... Alguns negócios, não sei se é todos, tá? Ele falou isso de forma bem... aquelas frases polêmicas, né? Ele disse, tipo assim, minhas tecnologias não têm patente, porque se a pessoa quiser fazer, ela faz. Talvez, não sei se vai conseguir fazer tão bem quanto eu. Ou seja, tipo, num tom até tipo assim, eu sou bom mesmo, se quiser me copiar, pode copiar. E eu não sei se você, de fato, viu alguma coisa nesse sentido, mas por que eu tô trazendo esse ponto? Porque eu achei interessante, porque às vezes o cara traz uma ideia tão inovadora de uma coisa que realmente, por exemplo, vai até ajudar a humanidade de alguma forma. Não sei se, por exemplo, tem algum caso, se eu não me engano, não sei se aquele cinto de 3 pontas, né? Não sei se foi a Volvo que inventou, ou Ford, não lembro. Ele decidiu não patentear, porque ele entendeu que aquilo ia ter algo tão, tipo, de tão benefício para a sociedade, e que aquilo era realmente relevante para... Então, assim, em relação a isso, assim, na sua visão, o que você entende? Ok, beleza, é óbvio que o cara pode decidir fazer isso, né? O negócio é dele, mas assim, de certa forma, vai totalmente desencontro do que a gente tá falando, né? Eu achei legal trazer esse ponto porque me fez refletir, às vezes, que o dinheiro não é 100% o foco, às vezes, de alguns empresários, né? Então, até trazendo esses pontos que a gente tá falando. Você tem uma opinião diferente, não? Na realidade, a proteção de uma patente, por exemplo, ela visa garantir àquele que a desenvolveu o retorno do investimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de patente química, a gente está falando o cara para aprovar uma formulação química, ele gasta muito dinheiro para isso. Então, a patente, na realidade, ela não dá propriedade para o cara ad infinito, ela dá por 20 anos. E o titular da patente, como os direitos são deles, ele pode, por exemplo, autorizar o Ricardo. Ricardo, estou autorizando aqui por escrito que você não vai me pagar nada por isso. Então, a finalidade da patente é resguardar o monopólio pelo período, no caso de uma patente de invenção de 20 anos, se for um modelo de utilidade 15. Qual é a diferença entre patente de invenção e modelo de utilidade? Patente de invenção é aquilo que eu crio que não existe, modelo de utilidade é aquilo que eu melhoro, tá? Então, outro engano que se tem. Legal, Marcos, vamos supor que o cara desenvolveu uma solução que é uma invenção. Você pode desenvolver um modelo de utilidade? Você pode melhorar aquilo que ele tem? Você pode. Mas você pode comercializar com a autorização dele, porque você está melhorando em cima do que é dele. Só que olha como é tranquilo. Muitas das vezes se fazem acordos, onde o cara que tem a invenção, onde eu me pautei para desenvolver a melhoria, ele também tem interesse em divulgar ou comercializar a melhoria, eu faço um bem bolado com ele, nós dois ganhamos com isso. Sim. Tá? Então não impede. Na verdade, basicamente resumindo, a patente te dá o direito de exploração, mas te dá o direito de também negociar
de forma totalmente Não unilateral cobrar. ali e não cobrar. Então, teoricamente, fica a decisão do detentor da patente, vamos Mas eu dizer assim. posso também negociar para cobrar. Pode, por exemplo, de repente eu desenvolvi uma patente, você quer pegar essa minha patente e utilizar o próprio cinto de 3 pontos, ele realmente abriu, mas mesmo vamos supor que ele quisesse, ele cobra um valorzinho de cada montadora para reproduzir ou pega dele, então você paga o que nós chamamos de royalty. O royalty é o valor que você paga para explorar uma patente, tá? Então não impede. Assim, duas dúvidas em relação à questão, por exemplo, serviço. A gente falando muito sobre produto, né? Acho Sim. que é muito mais mensurável, Palpável, palpável, né? Tipo assim, porque é um produto, eu quero colocar uma caneca diferente aqui que esquenta a água, né? Pô, criei um negócio, vou patentear aqui, tá tudo certo. Mas em relação a serviço, a gente vê muito hoje na internet falando sobre criação de método, de processo, entre outras coisas, né? Um termo, né? Criei um método tal. Aham. E você acha que isso é patenteável até e assim, como que ele vai segurar o direito de não exploração de um concorrente? Tem um pouco de dúvida sobre isso. Na realidade, o que acontece? No Brasil, método não tem proteção, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu desenvolvi um método matemático, eu desenvolvi um método de controle de processo, tudo não tem patente, desculpa, não tem proteção. Por quê? Porque a lei de propriedade industrial, ela não previu isso como proteção e a lei do direito autoral, ela diz que método não tem proteção. Então, aí você fala assim, caramba, mas como é que, se o cara não tem proteção, o outro pode copiar? Pode. E aí o que tu fala assim, mas tem alguma forma de eu ter alguma forma de proteção? E aí eu digo para você, existe o que nós chamamos, e lá na Palo Alto a gente usa, como proteção pela via reflexa. O que é isso? O meu método, o cara pode copiar. Porém, o meu método, ele é aplicado com esse material. Tipo um livro, né? Uma apostila. teoria, né? Um livro, uma apostila com várias fotos. Um artigo poderia ser também? Artigo. Então, isso é protegível pelo direito autoral. Além disso, o meu método passou a ter um nome, então ele tem uma marca. Entendi. Então, por que a gente chama por via reflexa? Porque como eu não tenho isso aqui, eu começo a proteger as coisas em volta dele. Então, por exemplo, o meu método, ele utiliza um aplicativo onde eu alimento informações, peso, exames físicos que eu faço, eu alimento ele. Esse aplicativo, ele é protegível pelo direito autoral, porque é um software. Então, por que eu faço essas proteções por via reflexa? Porque, na realidade, o contrafator, ele vai usar a teoria do menor esforço. Ou seja, ele acaba copiando uma parte da sua apostila, do seu livro, ele acaba pegando um nome meio parecido, ele acaba desenvolvendo um aplicativo e que ele, por ter acesso à internet, ele copia parte da programação. Então eu cato ele não porque ele violou o método, mas porque ele violou as proteções que a gente chama reflexas desse método. Então é uma forma de proteger. Em relação à questão de, por exemplo, tive uma ideia fantástica, assim, uma ideia genial. Quanto tempo leva para eu poder protocolar? Eu acho que a marca, de certa forma, parece ser mais rápida, né? Mas uma patente, ao meu ver, parece ser mais demorada. É demorado o período de, assim, o processo de análise e julgamento, tá? Então, hoje, quando a gente fala de marca, a gente está falando entre 1 ano e 1 ano e meio para uma marca ser julgada. A patente eu estou falando de 7 a 8. Agora, entretanto, quando você escolheu um nome, então nós vamos proteger gênero. Eu monto o pedido, eu protocolo. É aquela data que consta. Mesmo que eu leve 1 ano e meio para ganhar, a minha data que me garante a anterioridade. Qualquer pessoa que peça depois, se ela não provar o uso, e aí existem meios para isso, mas se ela não provar, eu ganho e ela perde. A patente é a mesma coisa, eu depositei. A única coisa da patente é que, pela regra da nossa lei, ela pode ficar por 18 meses em sigilo. E por que ela fica em 18 meses por sigilo? Para você testar a viabilidade comercial dela. Se ela não for viável comercialmente, você não prossegue com a ação, não prossegue com o registro, para de gastar dinheiro. Tá? Então, mas o que vale é o protocolo. Tanto é que na patente, a data de concessão, que eu falei 20 anos para invenção, 15 anos para modelo de utilidade, é contado do dia e hora do depósito, e não da data em que ela foi concedida. Diferente da marca, 10 anos da concessão. Tá? Você vê a importância do protocolo. Uma dúvida, quais são os documentos técnicos que embasam um pedido de patente? O pedido de patente, ele preenche alguns requisitos. Então, você preenche o formulário, você deve ter um documento chamado reivindicações, relatório descritivo, resumo e desenhos técnicos. Então, são esses elementos que normalmente eles são acostados no teu pedido
para que o examinador possa analisar. Existem algumas coisas que dispensam algum, por exemplo, desenho. Às vezes não tem um desenho específico, é um processo. E eu, no próprio relatório, eu descrevo ali os desenhos dos processos e tal. Então, mas em tese são esses documentos mais exigíveis que você deve juntar. E é isso que a gente faz, isso aí não é preocupação de vocês. Na verdade, a gente até manda um questionário para o seu técnico, se é uma solução técnica, o seu engenheiro ou o seu projetista, ele vai responder isso e nós vamos construir o relatório. Depois a gente manda para ele avaliar, acrescentar aquilo que tecnicamente ele acha que seja pertinente, ele nos devolve, a gente reavalia, arruma, ele aprovou, dá entrada. Então a patente tem esse delay porque você tem que preencher relatório, fazer. É bem processual, né? Tem que seguir o trâmite, porque a gente tá falando de quantas em média, tem um número assim, de quantos registros ou de marcas, patente em média por dia que é pedido, assim? Agora eu chutei a canela, hein? Chutou. Não, e o pior é que essa semana que passou, eu estava olhando um relatório do NPI. Se eu não me engano, com relação a marcas, não vou lembrar. É muito, um número muito grande. Porque assim, ó, você tem uma média de 70 mil despachos por semana. E aí, eu me baseei nesse número, que eu falei, caramba, 70 mil por semana, imagina o tanto de Não, pedidos, é que o né? despacho, ele pode ter indeferimento, oposição, recurso apresentado. Então, às vezes, um único processo, ele tem ali um desdobramento. Teve um despacho, depois teve outro. Então, por isso que dá um volume muito grande. E você falou que apenas 5% dos empresários, né, em 2002, né, que faziam. Preocupavam. Imagina o quanto que deveria ter, né, no total. Ó, um exemplo que eu gosto de trazer que é legal. Hoje, patente no Brasil, quem mais pede patente não é o brasileiro. É os Isso investidores, continua né, demonstrando que a cultura do brasileiro ainda não é tão madura quanto a gente pensa. E aí, muitas das vezes, o cara fala pra mim assim, doutor, eu vou pedir uma patente pra quê? Não garante nada. Tá, não garante nada pra você, então por que o americano tá pedindo? Por que o chinês tá vindo aqui no nosso Brasil pedindo? Por que a Coreia do Sul tá vindo aqui pedir marca? Porque algum dia ele já teve um problema e viu que funciona, né? Não, porque ele sabe que funciona. E assim, ó, uma das coisas que a gente sempre fala na prática, tá? A lei brasileira, ela é muito boa, a lei de propriedade industrial. O grande problema é que o brasileiro... Então, por exemplo, você teve sua marca violada. Eu falo assim, Ricardo, Rodolfo, nós temos que processar esse cara. Vamos fazer ele indenizar, vamos impedir ele de usar. Tá? Quanto que é? É X. Não, então deixa, não vamos mexer com isso não. Então, o fato de você não exercer o seu direito não faz com que a lei seja ruim. O contrário. De fato, eu lembro algumas situações, né, que a gente recebeu alguns e-mails do seu escritório, falando, estão colocando um nome similar aqui. Isso. Aí o Rodolfo fala, quer saber, vamos mexer com essas coisas. Não, a gente chegou a fazer umas duas, né, mas toda semana... Mas tava demais, eu falei, deixa, ninguém consegue copiar a nossa cabeça. O cara é uma mala, né? Doutor, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente está falando sobre essa questão do risco de alguém utilizar sua marca, etc, né? Você tem algum caso, assim, que você teve específico no seu escritório? Vamos ver dos dois lados. Um cliente seu que ou se tornou cliente porque tomou algum tipo de processo, ou até mesmo um cliente seu que teve que receber essa indenização porque alguém utilizou a marca dele? Quais os casos que você tem? Dois casos. Na realidade, o caso de que a gente defendeu um cliente é um que foi bem curioso, por isso fica na memória, fácil de lembrar. Foi um cliente que era de Manaus, então eu nunca fiz propaganda para Manaus, e aí o cara me ligou e falou, doutor, você falou com o doutor Marcos, você falou comigo, se apresentou, e aí eu perguntei para ele, desculpa, como é que o senhor soube de mim, o senhor está em Manaus? Ele falou, não sabe o que é? É que o senhor atende o meu amigo que é do Paraná, e ele me indicou o senhor, para a gente cuidar. Então o que aconteceu? Ele havia feito uma tinta, ele é um vendedor de tinta, e ele tinha colocado um nome nessa tinta. Só que esse nome ele se assemelhava a uma marca da BASF. E aí a BASF notificou, ele estava sendo atendido por um escritório de mais patente de Manaus, e quando notificou, o escritório, ao invés de tentar resolver um problema, ele entregou dois. Porque ele respondeu dizendo que a BASF não tinha direito, que ela que cuidasse do interesse dela, porque ela estava ameaçando o cliente dele, cara, e a BASF não vai brincar. E aí ele entrou com uma ação judicial. E só para você ter uma ideia, quando ele me procurou, eu falei, me manda o processo, eu quero dar uma olhada. E eu dei uma olhada e liguei para ele. Falei assim, olha, o negócio é o seguinte. Ele falou, aí, doutor, o que dá para fazer? Eu falei, não dá para fazer nada, você vai perder mesmo. Agora. Aí ele falou, pô, doutor, mas eu vou fazer o quê? Não, deixa eu te explicar. Eu não tenho como ganhar esta ação. O que eu aconselho a você é, o cara tinha ganhado uma liminar para ele tirar o nome das latas. Ele tinha mais de 8 mil latas. Tinha dado 10 dias para ele tirar. Falei assim, o que eu vou conseguir para você é caçar essa liminar, e ao conseguir caçar essa liminar, talvez eu consiga negociar para você.
E eu havia ali entrado, e eu falei, ó, só que antes eu vou ligar para o escritório, falando que eu tenho interesse em negociar, porque você foi mal atendido por um escritório, e eu tô te defendendo seus interesses agora, e eu quero negociar porque não é uma briga em glória. E doutor, tá autorizado. E acertamos os valores, eu liguei, e o escritório falou, doutor, a gente não tem interesse em negociar. Mas já era esperado. Quando eu cacei a liminar dos caras, e eu ainda falei para ele, olha, eu não vou conseguir caçar para que você não cumpra. Eu vou conseguir, ao invés de 10, eu vou tentar 90 dias. Eu vou pedir 150, mas eu acho que nós vamos ganhar 90. Quando eu entrei com o agravo de instrumento, eu consegui 120 dias. Aí o escritório me ligou. Doutor, parabéns, o senhor ganhou lá prorrogar o prazo de 10 dias para 120 dias. O senhor, ó, a gente levou internamente aqui que o senhor já tinha ligado, queria negociar. Vamos negociar. E aí eu fui negociar. Só para você ter uma ideia, olha o tamanho do problema. A primeira vez que eles me fizeram uma proposta para o meu cliente, eles falaram o seguinte, ó, a BASF quer 550 mil reais para você pagar para eles. E eu falei, não, meu cliente não tem como pagar isso aí. Ele falou, doutor, mas é isso? Eu falei, não, não tem como. E vai negociando, vai negociando, vai negociando. E aí, chegamos lá. Então, doutor, ó, o senhor paga só os honorários aqui do escritório. Tá bom, quanto é? 75 mil reais. Eu falei, cara, as 8 mil latas do cara não dá 50. E aí, cara, o escritório é um escritório muito sério, até por respeito, não vou citar nomes, até para não atrelar o processo, mas eles ajudaram, a gente foi, e aí a gente conseguiu fazer um acordo em que ele não pagou nada. Entendeu? Então, é uma briga que se ele fosse brigar, cara, assim, e a gente sempre fala, cuidado com empresa de marca patente, cara, não é falando mal de empresa de marca patente, é falando, e as empresas sérias, elas vão dizer isso pra você, tem briga que não vale a pena você Pensa entrar. comigo, né? Se existe uma lei que te dá o direito de ter uma propriedade, quando acontece alguma violação, principalmente quando é uma multinacional, né? Sim. Eu acho que entra no que a gente tá falando. Talvez o empresário brasileiro, que ainda não tem um nível de consciência em relação a essa necessidade, não tem tanta iniciativa nisso, mas agora uma multinacional que tem investidores, Sim, que sim. tem qualquer tipo de produto que seja atrelado àquela marca, o impacto que não tem. Sim. Então, a preocupação deles talvez não tá nem em relação a, às vezes, um negócio do cara vende tinta, basta faz outras coisas, não tem nada a ver, mas, tipo assim, meu, de alguma forma isso conecta com a minha marca e eu tenho total interesse de querer proteger. Então, entra no que você falou, de saber. Uma outra dúvida, doutor, até mesmo no que a gente tá falando sobre essa questão de ser assessorado, né? Você entende que o produto de marcas e patentes, o pessoal acabou criando meio que um produto de prateleira? Que eu já percebi que às vezes pessoas que, tipo assim, não são advogados, beleza, talvez não precisa ser, não sei como funciona essa parte, você pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu percebo, tipo assim, é como se fosse, eu vou vender um certificado digital, vou vender um produto novo aqui agora, que tipo, Ou quando essa chega aqueles pessoa, e-mails, né? contrata um estagiário, ele faz ali, entendeu? E outra coisa que eu vejo que é muito negativo é quando a forma do escritório prospectar esses clientes é colocando medo no cliente. Isso. Isso é um ponto que eu via. Provavelmente você não faz, você nunca fez isso, né, com a gente, etc. Uhum. Mas eu acho que eu já recebi casos que eu encaminhei pra você, porque o cliente fica assustado, cara. Chega do nada uma empresa de marcas e patentes falando, olha, você usa a marca tal, você não tem registro, você tá correndo esses riscos, as multas são no seu... O cliente fala, nossa, eu tô sendo multado, e no final o cara quer vender uma assessoria. Não, eles fazem pior. Não, eles fazem pior, cara. Eles fazem o seguinte, eles ligam pra você e falam o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, eu tô vendo aqui que você não tem sua marca registrada, eu tenho um cliente que me procurou, mas eu tô vendo que você é mais velho, tô te dando prioridade pra você não perder, porque senão eu vou pedir pra ele e você vai ter que mudar. Aí você fala pra pensar, peraí, se o cara tem um cliente que tá procurando ele pra estar, mas pra que ele tá ligando pra mim? Olha pra você ver como não tem Totalmente senso. antiético, né? Não, a não forma tem de senso, prospectar. não tem senso, não existe, é conversa. Mas aí você acha que às vezes virou essa questão Virou de um produto de prateleira. prateleira. Tipo, Virou. passa aqui que eu faço, que eu jogo pra alguém fazer, não sei o que eles fazem lá. Porque o grande problema, Rodolfo, é o seguinte, existia uma lei no Brasil que regulava a figura do agente da propriedade industrial. Por conta de uma ação federal, essa lei foi suspensa os efeitos dela. Tanto é que a Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial, ela tem um projeto de lei que ela está trabalhando para que ele seja aprovado, para que reconheça a atividade. Porque hoje é o que você falou, qualquer um pode fazer. E qualquer um é qualquer um, cara. Até o dono, às vezes tem empresário que fala, Rodolfo, eu que fiz meu pedido uma vez, demorou pra caramba. Eu falei, lógico, você não sabe fazer, né? Tem um monte de exigência, às vezes o cara não sabe fazer. Mas então hoje qualquer pessoa em tese consegue fazer o pedido, mas trazer essa segurança pro cliente, não gerar mais dor de cabeça, é onde que mora o diferencial do trabalho de vocês. Exatamente, é onde uma empresa especializada, ela realmente vai trabalhar pelo seu interesse. Porque assim, ó, o grande problema é que quando a gente fala de proteção de marcas, especificamente,
Infelizmente, o Ricardo e Rodolfo, quanto mais problema sua marca der, mais o escritório ganha. Então imagine que o cara fez a busca, sabe que você não vai ganhar. E ele pede para você, ele cobrou para dar entrada. Aí você toma uma oposição, ele cobra para te defender. Sim. Aí você toma um indeferimento, ele cobra para fazer um recurso. Aí você perde, ele fala, não, vamos entrar com uma ação judicial contra o NPI, porque o NPI errou. Você vai pagar para ele. Aí ele perde, não, vamos recorrer essa decisão que o juiz não sabe de nada. E ele perde. Então, esse é o grande problema. Por isso que você tem que procurar uma empresa séria. Porque senão, esse cara, ele quer que dê problema para você. As empresas que são sérias, elas já começam como a gente. Cara, deixa eu ver se dá para proteger o teu nome. Não adianta entrar com algo que não tem sentido, às vezes Não, nem e você não tem embasamento, né? noção, Ricardo, a quantidade de gente que procura, a gente diz que não dá, o cara vai embora, 1 ano e meio o cara volta, fala, doutor, eu perdi minha marca lá, mas eu perdi. Eu falei, ué, mas você perdeu, cara, eu falei pra você 1 ano atrás que você ia perder. Não, mas porque eu liguei para um concorrente, ele falou que dá. Eu falei, cara, eu preciso pagar minhas contas. A gente cobra para fazer o serviço, mas a gente cobra aquilo que a gente vai poder entregar. Deixa eu te trazer um questionamento bem interessante. Agora com a inteligência artificial, por exemplo, a pessoa pode simplesmente pegar uma ideia lá e colocar lá no chat GPT da vida, trazer ali alguma coisa, alguma ideia, e registrar aquilo. E isso tem algum tipo de já entendimento sobre? Então, essa é uma discussão nova, tá? A IA, ela veio para fazer várias coisas. Eu acho que isso ainda vai ser regulamentado, tá? Existem várias discussões nesse sentido. Mas quando a gente fala de criação de IA, então vamos falar de direito autoral. Então, por exemplo, hoje é muito comum, tá? Você vê o cara ensinando no Instagram a fazer isso aí. Ó, você pode escrever um livro agora. Aí ele fala assim, ó, cria um personagem, fala mais ou menos uma historinha e manda a IA criar. Então, tudo que ela criar no Brasil, com base na lei do direito autoral, não é protegível. Por quê? Porque a lei diz que são proteções às criações do espírito humano. E IA não tem espírito humano. Então, em tese, por conta da proibição legal, esse documento, se for comprovado que foi construído por uma IA, ele não pode ter proteção, tá? E é muito simples. Você pega o texto, joga dentro da IA e fala, você criou isso aí. Ela disse que criou, tá? É simples assim. Quando eu falo de soluções tecnológicas, fica mais difícil eu conseguir demonstrar que o cara usou uma IA, porque muitas das vezes o cara tem que ter um certo conhecimento técnico, até para parametrizar a IA. Então é mais difícil, mas se provar que usou IA, pode ser discutido a validade da Imagina o patente cara também. escrever um livro usando IA ainda. Não, mas faz, cara. Personagem, por exemplo, foto. Hoje você tem inteligência artificial que você descreve mais ou menos o que você quer. Ah, eu quero um homem de 45 anos, com o cabelo grisalho, com a barba, com bigode, eu quero ele com um olho verde, eu quero ele com porte tal, com isso. Cara, tem inteligência que vai desenvolver pro cara. Agora, aquilo que foi desenvolvido, de quem é? Dá direito autoral? Não dá. Vamos trazer alguns casos assim que tem assim de conhecimento mais assim icônicos aí da história, sei lá, de empresas grandes que já teve discussões. Qual que você o primeiro que se tem vem um na sua monte, né? cabeça? Tem um monte. Primeiro, o mais conhecido, né? Tem até filme, que é o Facebook, que é, na realidade, o Mark Zuckerberg, ele conhece os gêmeos, né? Os irmãos Winklevoss, se eu não me engano, que é o sobrenome deles. Eles haviam contratado o Mark para desenvolver uma rede interna de Harvard, tinha todo um conceito. O Mark pegou o projeto para desenvolver e ele desenvolveu em paralelo e ele acabou criando o Facebook. Tanto é que no filme a gente vê, eles acabam fazendo um acordo, tá? Até o próprio brasileiro que ele havia tirado o nome como coautor, eles fazem um acordo e o brasileiro volta a ter o nome lá. Então esse é o mais famoso, tá? A gente também tem casos no Brasil, por exemplo, John Walker versus João Andante, né? Que foi uma briga da John Walker, uma empresa, uma cachaçaria, uma empresa que fazia cachaça, ela botou o nome de João Andante, ela é mineira, e a John Walker não gostou, ingressou com uma ação, em primeira instância perderam, ganharam em segunda instância, e em terceira instância foi mantida a decisão, ele teve que trocar, tanto é que hoje a marca é O Andante, tirou o João. Já vendeu pra caramba. Mas tem um monte, cara, tem um monte, por exemplo, tem a briga da Xerox com a Apple, que não chegou a judicializar, mas eu não sei se você sabe dessa história. O Steve Jobs ele foi convidado para conhecer o parque da Xerox. E a Xerox tinha desenvolvido um sistema que chamava-se Wising. What you see, it's what you get. Aquilo que você vê é aquilo que você tem. Ou seja,
a tela mostrava exatamente o que você via, o que você ia ter, que hoje seriam as janelas do sistema da Macintosh. Então, a própria Xerox, ela entrou no embate com a Apple, extrajudicial, acabaram trocando, até na época, se eu não me engano, a Xerox resolveu esse problema, que ela converteu em cotas na Apple, que depois ela se arrependeu, que foi muito mais barato. E o mais legal, né? A gente lembra da briga da Apple contra a Windows, pelo mesmo motivo. Ou seja, o copiador foi vítima da sua cópia, porque o Steve Jobs processou a Windows porque o Windows, né, a Microsoft, por conta do Windows, que ele copiava as janelas, que ele tinha copiado da Xerox. Então, e aí também fechou num acordo. Então, são casos bem emblemáticos aí. E a gente pode registrar algum tipo de frase, de efeito, alguma coisa, porque, por exemplo, a gente sempre vê aquelas frases legais, assim, coloca o nome da pessoa. Aquilo é registrável ou não? Olha que legal. Né, o Brasil, ele não permitia o registro de slogans, tá? Então, por exemplo, Just Do It, da Nike, não podia ser protegido no Brasil, porque era slogan. Ele entendia como slogan, tá? Agora, em outubro do ano passado, o INPI mudou o entendimento dele. Na realidade, são 142 países, 144 países. Em 142 deles, o registro de slogan era permitido. Só não era permitido Brasil e Coreia do Sul. E aí o Brasil falou, pô, tô na contramão. E aí o INPI reviu a decisão dele e ele permite hoje a proteção de slogan, desde que ela tenha originalidade, seja algo que realmente agregue valor para o estabelecimento. Então hoje você começa a ter a possibilidade de proteção de slogans como marcas. Como forma de criar também um diferencial, né? Criar distinção. Bom, a gente está finalizando aqui o nosso episódio e sempre que a gente finaliza, a gente gosta de trazer alguma dica prática para o empresário, né, que está nos escutando, que ele possa aplicar a partir de amanhã na empresa dele. Então, eu gostaria que você iniciasse, Rodolfo, com a sua dica aí de hoje, baseado na nossa conversa. Bom, acho que o doutor trouxe uma questão muito importante, né? Às vezes a gente entende, a gente começa a comparar preço e valor, né? Que a gente estava falando, né? Então, o X da questão você está começando o seu negócio, você entende que é caro, mas já parou para pensar que esse negócio que você realmente se dedicou, que realmente está te trazendo retorno, ele pode ir por água abaixo por causa que você está perdendo a sua marca, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que tem muitos produtos que eles são totalmente vinculados à marca. Sim. E o que acontece se você perder essa marca amanhã? Então, eu entendo que esse é um ponto muito importante para se pensar. Quando eu estou criando um novo negócio, né? Trazendo o que o Ricardo falou, às vezes está muito no começo, o cara fala, pô, vou registrar, nem sei se vai dar certo. Mas quando o cara começa a ter aqueles indícios de que, pô, beleza, comecei sem registro, tô correndo risco, entendeu? De marca, né? Mas agora que eu tô vendo que o negócio tá engrenando, eu vou fazer realmente o registro da marca. Isso é muito importante. A gente tem as nossas marcas registradas com vocês, deixando aqui também o agradecimento, né? Sempre teve esse acompanhamento, muito profissional. E eu entendo que o cara tem que realmente estar, como se diz, sendo assessorado por um escritório muito sério. Porque aquilo que eu falei ali um pouco brincando, é verdade. Às vezes, como se diz, as empresas de marcas e patentes utilizam da forma de coagir, de colocar medo na pessoa para forçar a pessoa a fazer uma marca e patente que, na nossa visão, é uma coisa muito básica, beleza? Dr. Marcos, e a dica sua aí para a gente poder aplicar aí amanhã na empresa? Beleza, então vou falar para a câmera ali, para a câmera 1. Na realidade, eu quero convidar você primeiro em dizer que você sabia que nós estamos na era da informação. Você sabia por que nós estamos na era da informação? Porque a era da informação, ela traz para nós que o conhecimento é poder. E se você quer deter poder, tudo aquilo que você cria advém de conhecimento. Portanto, proteja. Seja a sua marca, que identifique o seu estabelecimento, seu produto, seu serviço. Seja um livro que você escreva, uma música que você componha, a letra desta música, independente de qual seja, o conhecimento aplicado na prática. Você quer deter poder? Proteja. Essa é a dica que eu te deixo. Comece a partir de amanhã. Não espere mais, não corra risco. Nós estamos aqui para te ajudar. Um abraço, sucesso! Bom, e a minha dica, ela vai na linha do que a gente conversou hoje, né? Eu acho que quando nós montamos um negócio, a gente realmente está, às vezes, com um recurso bem escasso, né? A gente está com pouco dinheiro e é normal, mas eu acredito que a gente não pode negligenciar o principal ativo,
que a gente coloca dentro da nossa empresa, que é a nossa marca, que é o nosso nome, né? Até o pessoal, vamos falar um pouquinho, pessoal mais antigo, né? Tem muitas pessoas que a gente conversa assim, pessoas mais idosas, falam assim, o meu nome é muito importante. E o nome é basicamente a marca da pessoa. Tem pessoas que morrem de medo de ir pro Serasa. Por quê? Porque é o nome dela. Então, entenda que talvez o que você está defendendo é a tua originalidade. É o teu negócio, a tua, vamos dizer assim, a tua invenção, que foi o seu negócio. Então, eu acho que isso é extremamente essencial e para mim é algo que é primordial, é o que representa a nossa empresa, né? Então, realmente recomendo, busquem um profissional sério. O Dr. Marcos Bueno atende os nossos negócios há muito tempo, é um cara sensacional. Além de ser muito gente boa, né? Vocês perceberam aqui. Bom, pessoal, agradecemos aí novamente, Dr. Marcos, obrigado pela presença. Estamos encerrando esse episódio. Vamos resolver isso aí. Valeu. Top, valeu. Pô, obrigado.